Avaliação da aprendizagem. Possibilidades de reorganização do planejamento. Avaliação e planejamento ou planejamento e avaliação? Olá! Hoje nós vamos conversar sobre avaliação e planejamento ou planejamento e avaliação. O que será que quer dizer isso? Avaliamos para planejar ou planejamos para avaliar? Que relação é essa? De que forma podemos organizar o nosso trabalho pedagógico no cotidiano da escola, tendo em vista o processo de avaliação educacional? Então, a avaliação e o planejamento têm uma perspectiva, tem uma relação intrínseca. Eu planejo para avaliar e avalio para planejar. Isso se o profissional estiver fundamentado numa concepção emancipatória de educação. Porque se eu organizo um planejamento e esse planejamento não está sendo consolidado da forma com que eu pensei, ou ele está sendo consolidado da forma com que ele foi pensado, mas não está contribuindo para a consolidação dos objetivos de aprendizagem, é necessário retomar esse planejamento, rever os objetivos, muitas vezes os encaminhamentos, os prazos, os conteúdos que estão sendo ensinados, ou, de repente, tendo em vista os sujeitos da aprendizagem, eu preciso rever todo o meu planejamento, ou alguns elementos. Então, por isso que é necessário uma avaliação contínua e permanente do processo educacional, como uma autoavaliação do professor, como também da escola, verificando aonde que estão as dificuldades, os problemas, ou a necessidade de uma readequação desse planejamento. A avaliação, então, nessa perspectiva emancipatória, ela vai buscar a garantia do direito à aprendizagem dos estudantes, organizando ambientes educativos propícios à efetivação desse direito. E como que eu organizo esses ambientes educativos? É preciso também que o professor planeje, que a escola organize antecipadamente como é que vai se dar esse ambiente. Se for um planejamento de aula, como é que vai ser organizado os grupos de trabalho? Se os estudantes vão trabalhar em determinada atividade em duplas ou sozinhos, ou em grupos maiores, as carteiras e as cadeiras, de que forma vão estar organizadas? Ou assim, de repente essa atividade ou esse encaminhamento vai se dar em um outro espaço que não a sala de aula. Tudo isso precisa ser previsto no planejamento e organizado com antecedência. O planejamento em ação, então, precisa ser avaliado, realimentado, revisto, redimensionado, considerando a avaliação do estudante e a avaliação dos processos de ensino. Ou seja, é preciso avaliar não apenas o processo de aprendizagem do estudante, é preciso também. Mas, ao avaliar a aprendizagem, avalia-se o ensino, isso numa perspectiva emancipatória, porque se nós nos remetermos a uma avaliação tradicional, essa avaliação tradicional é realizada de forma excludente e classificatória. Se o aluno não aprendeu, ele é o culpado, ele é excluído, ele é o reprovado. E a escola e o professor não faz essa autoavaliação para rever os processos de ensino. Dessa forma, a avaliação educacional, numa perspectiva emancipatória, tem essa correlação entre esse planejar e o avaliar de uma forma muito relacionada, muito intrínseca. A avaliação educacional, de acordo com Luiz Carlos de Freitas, ela pode acontecer em 3 níveis.
avaliação de sistema ou de larga escala, avaliação institucional e avaliação da aprendizagem. Isso não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra. Esses 3 níveis têm objetivos específicos para os sistemas educacionais, porém cada um tem um objetivo. Dessa forma, o Luiz Carlos de Freitas coloca então as 3 dimensões da seguinte maneira: avaliação de sistema ou de larga escala. É pensado num nível macro. Dessa forma, qual é a perspectiva? Quais são os objetivos dessa avaliação de sistema? O objetivo da avaliação de sistema é avaliar as políticas educacionais, é avaliar os processos de ensino no país, no estado, no município, percebendo as dificuldades e os problemas de uma forma ampla, de uma forma geral e considerando a necessidade de investimento em políticas públicas. Já na avaliação, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem acontecem no nível escolar. Esses 2 níveis acontecem dentro do espaço da escola. A avaliação institucional, ela diz respeito à avaliação da escola como um todo, a organização do trabalho pedagógico da escola, os espaços educativos, a gestão democrática daquela escola. Avalia-se como um todo, tendo em vista o projeto político-pedagógico daquela escola. Já a avaliação da aprendizagem, ela é mais relacionada ao que acontece dentro de cada sala de aula, organizado pelo professor. Então, a avaliação da aprendizagem, o professor se autoavalia e avalia os estudantes, analisando o percurso da aprendizagem desses estudantes. Se nós nos remetermos a uma perspectiva emancipatória, a avaliação será diagnóstica. Terá uma perspectiva acolhedora, produzirá dados, tendo em vista a reorganização do trabalho pedagógico. Então, todos os níveis da avaliação educacional, tanto a avaliação em larga escala, ou avaliação de sistema, como a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem, se forem organizadas numa perspectiva acolhedora, diagnóstica, ela não vai acontecer em apenas um momento. Esse diagnóstico pode acontecer em diferentes momentos, dependendo do objetivo dessa avaliação, vai produzir dados, mas esses dados não servirão apenas para constatação, mas para replanejamento daquilo que em relação aos objetivos daquela avaliação. Em relação à avaliação da aprendizagem, que é aquela que acontece mais relacionado ao trabalho do professor, com certeza, com acompanhamento do pedagogo e da equipe gestora, numa perspectiva diagnóstica, cumulativa e formativa, ela contribuirá para o processo de replanejamento desse professor. Conforme Lucchesi, se o estudante não aprendeu, avalia-se também o ensino, as estratégias, os encaminhamentos e a organização do ambiente educativo, a fim de retomar o planejamento e as ações dele decorrentes. Então, naquela relação intrínseca, planejo, organizo o meu trabalho, avalio o meu trabalho e verifico se o estudante está aprendendo. Se eu percebo que os estudantes não estão aprendendo, ou se há um determinado estudante que não aprendeu, qual é o planejamento que eu vou realizar para atingir aquele estudante, tendo em vista que os demais atingiram aquele objetivo da aprendizagem. Aí é necessário que nós possamos refletir e discutir a diferença entre avaliação e verificação.
Conforme Lucchesi, verificação fica no espaço, no objetivo de constatar. Então, é a constatação. A avaliação é voltada para o futuro. A verificação, ela pode acontecer, sim, em vários momentos do trabalho pedagógico. Mas se for numa perspectiva emancipatória, uma avaliação formativa e cumulativa e diagnóstica, ela vai acontecer em vários momentos do trabalho do professor, porque ela é momentânea, ela é temporal, ela vai ser organizada para um determinado momento, o professor verifica e ensina, volta ao ensino, volta ao seu planejamento e após um determinado momento também organizado e planejado, o professor vai fazer uma nova verificação. E isso se dá ao longo do percurso da aprendizagem desse estudante e ao longo do processo de ensino. A avaliação, então, é voltada para o futuro. Se eu avalio em vários momentos, se eu avalio tendo em vista diagnósticos para que se replaneje, para que se retome, essa avaliação é voltada para a aprendizagem e não para a exclusão, e não para uma mera verificação sem nenhuma intencionalidade do professor. Então, é muito importante que nós, professores, nos fundamentemos numa avaliação diagnóstica, formativa, acumulativa, para organizar o nosso trabalho. Conforme o professor Luiz Carlos de Freitas, o ato avaliativo dentro da sala de aula deve estar interrelacionado ao projeto político-pedagógico da escola. Ou seja, se a escola documenta uma visão emancipatória de sujeito da aprendizagem, a avaliação não pode ser classificatória. Se o professor fundamentado ou ele está lotado numa escola que afirma ser democrática, que afirma ter uma concepção emancipatória de sujeito reflexivo, que não nega os direitos de aprendizagem dos estudantes, a avaliação precisa estar coadunando com essa concepção. Eu não posso falar que o meu estudante tem direitos de aprendizagem e depois realizar uma avaliação para classificar, baseado num momento apenas de prova, por exemplo. A relação, então, entre o projeto político-pedagógico e a avaliação da aprendizagem é uma relação intrínseca. Vejam, no projeto político-pedagógico, por exemplo, de uma determinada escola está escrito: estudantes, aprendem de forma ativa, o estudante é cidadão, todos são capazes de aprender. A avaliação precisa ser diagnóstica e formativa. A avaliação precisa ser para intervir, mediar, retomar o planejamento. No PPP está escrito: professor é o mediador, organiza o planejamento e avaliação de modo a colocar em prática as concepções dispostas no PPP. Na avaliação da aprendizagem, precisa acontecer da seguinte forma: avalia-se para que a aprendizagem aconteça. Avalia-se para incluir, pois todos são capazes de aprender. A gestão será democrática lá no PPP. A sociedade que se deseja também é democrática. Superação de todo tipo de discriminação e exclusão social, tendo em vista uma sociedade inclusiva. O professor também se avalia, é avaliado para se aprimorar e buscar uma formação continuada. Então, dentro dessa perspectiva emancipatória, tendo em vista que o projeto político-pedagógico foi construído de forma coletiva e, portanto, democrática, a avaliação precisa também estar fundamentada nesses princípios. Fundamentada e, quando colocada em ação, seguir esses princípios. A avaliação escolar, portanto, não é um meio e não um fim em si mesma. Está delimitada por uma determinada teoria e uma determinada prática pedagógica,
não ocorre num vazio conceitual. Então, mesmo que o professor não perceba que ele está fundamentado numa concepção de ensino e de aprendizagem, e ele reproduzir as formas de ensino e as formas de avaliar nas formas com que ele aprendeu, com que ele teve acesso ao conhecimento, ele está, sim, colocando em ação uma concepção. Portanto, a didática traz para nós, professores, essa fundamentação, para que nós não possamos agir de forma automática ou fundamentados no senso comum. Ao contrário, nós precisamos nos fundamentar cientificamente, teoricamente, para que possamos planejar e organizar o nosso trabalho pedagógico, sabendo qual concepção está nos embasando. A função da avaliação da aprendizagem, numa perspectiva diagnóstica, ocorre em diferentes momentos. Permite ao professor avaliar seu planejamento, considera os saberes dos estudantes e tem foco na aprendizagem. A professora Jussara Hoffmann traz a concepção de uma avaliação mediadora, que coaduna também com a concepção diagnóstica de avaliação. Então, se eu faço um diagnóstico em relação à turma que eu trabalho, em relação ao estudante, eu avalio para mediar, para intervir, para que esse estudante avance no processo de aprendizagem. Então, permite ao professor avaliar o seu planejamento e considera os saberes dos estudantes, tendo em vista que essa avaliação diagnóstica, ela ocorre sim no início do ano, em muitas das escolas. Porém, ela não pode acontecer apenas no início do ano, porque se eu tenho um diagnóstico, vou intervir a partir desse diagnóstico, novos diagnósticos precisam acontecer para que essa intervenção possa continuar acontecendo e o estudante, assim, avançando no processo de aprendizagem. Função da avaliação da aprendizagem, nessa perspectiva, é formativa, possui avaliação contínua, pressupõe diálogo permanente entre o professor e o estudante, concebe o erro como percurso para as aprendizagens, é regulatória dos processos de ensino. Eu vou dialogar com o meu estudante, eu vou observar, mas não para classificá-lo. Eu vou fazer essa avaliação ao longo do percurso em diversos momentos para agir tendo em vista a consolidação e o avanço dessas aprendizagens. E o erro ele não é para classificar e para excluir também. Ele serve para que o professor pense sobre os caminhos que esse estudante está encontrando para resolver os problemas passados pelo professor, para resolver os conflitos, para resolver as problematizações organizadas em sala de aula. Então, se o estudante fez um determinado erro, esse erro não é para marcar um X vermelho e acabou e está engavetado. Ao contrário, esse professor precisa pensar por que esse estudante errou, ou ele errou até um determinado momento, depois ele construiu um determinado caminho para acertar, que estratégias ele utilizou para chegar a determinada conclusão. Então, avaliar não é apenas corrigir uma prova, é muito mais do que isso. Não basta utilizar vários instrumentos de verificação ou de análise das aprendizagens. É necessário uma concepção em prol da democracia. Caso contrário, comprova-se que alguns estudantes não conseguem aprender. Avalia-se para mediar as aprendizagens, pois todos são capazes de aprender. Então, nessa concepção democrática, onde o
professor acredita que todos são capazes de aprender, fundamentado no projeto político-pedagógico da escola, ele vai utilizar, sim, vários instrumentos de verificação ou de análise das aprendizagens. Mas se ele não estiver fundamentado nessa concepção, ele pode fazer, por exemplo, várias provas ao longo de um trimestre, mas apenas para provar aquilo que o professor já tinha constatado. Ah, esse estudante vai reprovar, esse estudante não consegue aprender. Mas se eu faço várias avaliações, várias verificações da aprendizagem, tendo em vista a aprendizagem, eu percebo aonde que está a dificuldade desse estudante para que se possa intervir e assim esse estudante avançar. Concluindo então, nós podemos perceber a importância da correlação entre planejamento e avaliação. Precisamos planejar e avaliar o nosso planejamento. Planejar e avaliar, e planejar para avaliar também, nessa relação intrínseca, sempre tendo em vista a aprendizagem dos estudantes. Numa perspectiva emancipatória, essa avaliação será formativa, cumulativa, diagnóstica e permanente, tendo em vista o direito à aprendizagem. É isso, pessoal. Bons estudos!